Devocional diário, série Como Cresce o Cedro do Líbano, 4º episódio. Meu irmão e minha irmã, temos maratonado essa nova série da Bíblia JFA Offline, aqui no espaço dos devocionais diários. Eu já te encorajo, como sempre faço aqui, a multiplicar esses conteúdos para o maior número de pessoas que você puder, para que muitos sejam edificados pelos ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras. E nesses dias temos estabelecido essa jornada de entender uma figura que o salmista usa, que tipifica a forma como crescem os justos. Eles crescerão como cresce o cedro do Líbano. Temos estudado então como é que se dá esse crescimento. Temos estudado essa árvore poderosa, essa figura incrível, para entendermos como também cresce os justos. E já sabemos que somos postos nessa condição de justos pela palavra de Deus. Lemos vários textos no primeiro episódio. Volte lá se você perdeu, acompanhe o segundo, o terceiro. Fique atualizado e hoje vamos juntos no 4º episódio dessa série. Estudando essa planta, eu verifiquei que os galhos das árvores jovens são eretos, ou seja, não se curvam. Que figura preciosa! Os galhos das árvores dos cedros, as árvores mais jovens, elas são eretas, elas não se dobram. Assim também, os justos mais jovens não deveriam se curvar, não deveriam se dobrar. Isso me faz lembrar de Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel. Mesmo sob o risco da fornalha, de uma cova de leões, eles decidiram obedecer a Deus, eles não se curvaram, eles se mantiveram eretos. O sexo fora do casamento, o ficar, a balada, a fama, o status, o glamour, nada disso tem o poder de encurvar um justo, seja jovem ou não. Em especial os jovens, a que essa figura dos galhos mais jovens remete. No caso do cedro, eles não se curvam, eles permanecem eretos. E você, ouvinte jovem, seja você homem, mulher, tem se curvado, tem se dobrado? Outra característica, os troncos das árvores mais antigas são geralmente divididos em andares, sendo que os galhos laterais se estendem horizontalmente. E aí um andar vai suportando o outro e vai crescendo assim o cedro. Isso me remete à figura do crescimento dos justos, no que diz respeito ao mais velho sustentando o mais novo, um andar sustentando o outro. Aquela geração mais velha sustentando a que veio antes dela, depois dela, o suporte, o sustento, a base. Assim na árvore, a igreja também precisa ser. Um suportando o outro, cobrindo o outro, sustentando o outro, amando, caminhando a segunda milha, tolerando a fraqueza, não desnudando, não se escandalizando, cobrindo, esperando uns aos outros, assim como Paulo fala na mesa da comunhão em 1 Coríntios 11, quando vos reunir, esperai uns pelos outros. Não é um passando pela frente do outro, uma corrida de obstáculos e ver quem chega primeiro. E também remete a essa figura de galhos laterais que se estendem horizontalmente. Ou seja, os justos também crescem horizontalmente para os lados. Isso nos remete à comunhão. Que figura linda! Outra característica poderosa dos cedros. Existem outros tipos de cedro. Cedro da Turquia, cedro do Chipre, o cedro do Atlas. São espécies distintas, mas o cedro do Líbano, que é abundante no Líbano e na Síria Ocidental e Turquia, região ali centro-meridional principalmente, normalmente, comumente, majoritariamente, estes cedros são encontrados nas grandes altitudes, entre 1.000 e 2.000 metros de altura acima do nível do mar. Uau! Eu fiquei pensando no texto de Isaías 55:9, no qual eu baseio o episódio de hoje dessa série devocional, que diz assim, Isaías 55:9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meu irmão e minha irmã, o justo não baixa o padrão. O nível dele é alto. Ele é rei, ele é sacerdote, é rainha, é sacerdotisa, é cabeça, não é cauda. Não negocia, não baixa valores, pois os caminhos de Deus são sublimes, são altos. O justo é alguém posto numa condição de altitude, de alto nível, com uma visão diferenciada. A exemplo do que acontece com os cedros do Líbano. E finalmente, para terminarmos esse episódio de hoje, eu li que a madeira do cedro ela é perfumada. E a sua resina era usada pelos faraós para a mumificação dos mortos. Isso remete à figura no campo dos justos, que o bom perfume de Cristo, que a Bíblia diz, o perfume, o testemunho do justo, o odor bom do seu caráter, da sua conduta, invade os ambientes mal cheirosos, corruptos, cheios de pecado. O caráter do justo precisa fazer a diferença. Se a madeira do cedro era usada pelo seu perfume e a sua resina para a mumificação dos mortos, ou seja, para encobrir o cheiro da decomposição, da morte. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está em estado de decomposição, morto, porque o salário do pecado é a morte. A vida do justo, ao contrário disso, aonde ele chega, ele exala esse bom perfume de Cristo e encobre os cheiros das obras mortas. Que figura incrível! Deus, como sempre, tem razão. O justo crescerá como o cedro do Líbano. Galhos das árvores jovens são eretos, não se curvam. Troncos das árvores antigas são divididos em andares, um sustentando o outro. O cedro sempre é encontrado nas maiores altitudes e é uma madeira perfumada. Assim também o justo não se curva, não se dobra. Ele obedece a Deus. Ele não se encurva diante das ofertas desse mundo. Um andar sustenta o outro, o mais velho sustentando o mais novo, o mais antigo fortalecendo o que chegou agora. Ele não baixa o padrão. O justo é rei, é sacerdote, ele anda nos caminhos altos, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, e também o perfume, o bom perfume do testemunho do justo, encobre os lugares corrompidos, mal cheirosos pelo pecado, com o cheiro da morte, da corrupção, da vaidade, do orgulho, da podridão, da decomposição espiritual em que está o nosso mundo, encobrindo o cheiro das obras mortas. Nosso Deus é maravilhoso e Ele diz que eu e você, justos, cresceremos como essa árvore incrível, o cedro do Líbano. Vejo você no próximo episódio dessa série. Até lá, Deus te abençoe, justo.